garota, meu garoto, professor Antônio Guilherme de História, novamente aqui na ULB. E hoje a gente vai falar sobre a República Nova. A República Nova, que é a que a gente vive atualmente. Ela começa em 1985. Mas para falar sobre ela, eu tenho que falar sobre o que estava acontecendo antes. E aí o que estava acontecendo antes aí durante a República Militar, que vai de 64 até 85, é que nos seus anos finais a gente vai ter aí uma campanha que é a campanha pelo direito do povo escolher o seu presidente e que esse presidente seja um presidente civil, né? Então, a gente vai ter essa campanha, que é a campanha das diretas já se iniciando no final da década de 70. E aí, olha só, a gente vai ter já a partir do governo, lembrando que a ditadura de 64 até 85, ela é um tema que o Enem adora, tá? E esse tema, então só para te lembrar aí, porque a gente já tem um vídeo meu aí, tá? Dá uma olhadinha aí que vai ser bem bacana. Lembrando que a gente vai ter 5 presidentes, a gente vai ter o Castelo Branco, a gente vai ter o Costa e Silva, o Médici e a gente vai ter o Geisel e o Figueiredo, tá? Então o Figueiredo é o último, mas já a partir do Geisel, a gente já vai ter a abertura política no Brasil. Abertura, então, que vai dar poder para um partido de oposição fazer uma composição no Congresso. Então eu passo a ter aí o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, tá? O MDB, então, era o partido de oposição. O MDB, que posteriormente vai virar PMDB, vai virar um partido, né? E já era um partido, melhor dizendo. Mas aí o MDB então passa a ser PMDB, com um pezinho na frente, e agora recentemente, no ano acho que foi ano passado, 2017, o PMDB, por uma questão de uma crise de imagem, vai voltar a ser MDB, tá? E aí então atualmente chama-se MDB, tentando resgatar uma história de glória, que é justamente essa história dessa contestação sobre essa lógica ditatorial. É preciso então contestar para a gente criar aí um mecanismo democrático. Falando de democrático, eu preciso fazer um parêntese aqui sobre a questão da democracia no Brasil, para a gente poder entender esse contexto. A democracia no Brasil é uma democracia muito recente, é uma democracia que é falha em vários momentos. A gente tem aí uma república que se inicia lá em 1889, até 1930 a gente tem pouquíssima participação do povo. Depois, na era Vargas, a partir de 1930, a gente só vai ter participação a partir da Constituição de 34, mas ela é interrompida em 37, em 37 inicia-se uma ditadura varguista. A gente volta a ter um momento democrático a partir de 46. Depois disso, a gente vai ter já, e mesmo assim, de 46 até 64, tem outro vídeo meu aí também que é sobre a Terceira República. Então, na Terceira República, a gente também vai ter um momento extremamente turbulento em defesa da democracia. E aí a gente perde, de fato, a democracia a partir de 1964, tá? Ah, professor, mas em 1964 não teve exatamente aí o fim do Congresso, o fim do debate político. Mas teve o fim do processo eleitoral, que também é uma base muito importante para o caminho democrático. Tá? Então, a gente tem aí, a partir de 64 até 85, um período de democracia anulada. Tá? Então, a gente tem poucos momentos de democracia até 85. E vou te contar, inclusive, que aqui nesse momento também ainda a gente vai ter várias dificuldades. Grande herança da ditadura no Brasil, grande herança do período militar, não é só aquilo que a gente vê de mais óbvio, né, com relação o fim dos direitos humanos em vários aspectos, né, das pessoas que vão ser presas, torturadas e tudo mais. Mas a herança talvez que seja pior da ditadura no Brasil é justamente o fato de que a gente volta para a democracia, a gente volta a discutir democracia com um desejo quase que único de liberdade. Então a gente poderia estar, né, a gente tentando aí exercitar uma coisa meio doida do anacronismo do si, que não existe na história, né? Mas
E aí, durante o período da ditadura, a gente não tinha liberdade política. Então, os políticos que vão se apresentar na República Nova, esses políticos eles estão falando muito mais sobre liberdade do que outras necessidades do povo brasileiro. Então, a gente tem aí um debate político quase que único. Liberdade. Sendo que a gente tem outras necessidades e isso vai levar tempo para a gente entender, digerir, debater, discutir, criar políticas públicas, apresentar propostas de lei e apresentar soluções. É tanto que um grande problema que vem nos assombrando por muito tempo nessa linha do tempo aqui é a questão da inflação. E a inflação só vai ser encarada de fato em 1994 com o Plano Real. Então, assim, é um exemplo de uma coisa que fica meio que em segundo plano, porque o primeiro plano é a defesa pela liberdade e pela democracia. Vamos aqui dar uma olhada aqui no meu slide. Eu estou apresentando aqui para você nesse primeiro slide o Tancredo Neves, que é a escolha de um colegiado, né, eleitoral. Em 1983, vai existir aí uma proposta de emenda constitucional, a emenda constitucional número 5. Né? E essa emenda constitucional fica conhecida, essa proposta fica conhecida como a emenda Dante de Oliveira, que é o nome do deputado federal, um deputado do MDB na época, que vai apresentar essa proposta. E aí esse deputado apresenta essa proposta, e aí a gente tem então aí a necessidade de se fazer um processo eleitoral e tal, tudo é isso que está na proposta. Ela é votada, só que ela passa com uma ressalva de que o próximo presidente vai ser escolhido por um colegiado e voto direto, voto universal só no próximo pleito, nas próximas eleições, né, que vão acontecer somente aquela lá em 1989. Então aqui em 1985 quem é eleito aí é o presidente Tancredo Neves. Tancredo Neves que aqui na foto está com o seu netinho, né, que a gente conhece bastante, que é o Aécio Neves. O Aécio Neves que nessa imagem aqui com certeza está mais jovem do que atualmente, né? Quer dizer, o contrário, né? Aqui ele parece ser mais velho do que atualmente, é isso que eu queria dizer, né? Então assim, o Tancredo, ele é o representante do MDB. E ele vai, nesse processo eleitoral que é indireto, ele vai enfrentar um outro candidato da Arena. A Arena, lembrando que a Arena é o partido pró-governo militar. Os caras que estiveram junto com os militares, né, os governadores e tudo, porque no governo militar, é por isso que tem aquela coisa de que a gente chama o governo, a república militar, a gente não pode chamar de ditadura militar. A gente pode até chamar de ditadura, mas vamos chamar de ditadura civil-militar. Por quê? Porque eu tenho vários civis participando e outorgando a constitucionalidade desse governo, tá? Então é o seguinte, eu tenho vários integrantes civis desse governo. E aí, um deles, que foi um grande político no cenário dos militares, pela Arena, que foi Paulo Maluf, que também é um velho conhecido nosso, né? Mais velho do que nosso, entendeu? Sacou? Então é o seguinte, Paulo Maluf e Tancredo Neves vão então se confrontar nessa candidatura aí. E aí o Tancredo vence. Só que naquele períodozinho que existe tempo entre o cara ganhar as eleições e assumir, o Tancredo, um determinado dia, o cara passa mal e vai ser internado no hospital de base aqui em Brasília. E aí o hospital de base, que é uma referência em termos de medicina pro Brasil e para a América Latina como um todo. Então o hospital de base recebe o Tancredo Neves lá e existe uma situação muito complicada na época, porque existe ainda uma conduta meio que militar para as coisas, principalmente no que se refere à notícia da morte do Tancredo. Recentemente, hoje é dia 3 de junho de 2000, ó, tô falando aqui, estou voltando no passado. Hoje é 3 ou 4? Hoje é 4? 4? Caramba, estou aqui perdidaço no tempo. Então, hoje é dia 4 de junho de 2018.
Eu tô te falando isso por quê? Porque recentemente saiu uma notícia nos principais meios de comunicação dizendo o seguinte, que havia uma preocupação do último presidente militar, que era o presidente João Figueiredo, existia uma preocupação e existem documentos da CIA, lá nos Estados Unidos, que comprova a preocupação do João Figueiredo com o mandato do Tancredo Neves, que é um opositor à Arena. Ou seja, esse governo poderia ser um governo ligado aos esquerdistas, poderia ser ligado aos comunistas e poderia colocar o Brasil e também, principalmente, a classe militar numa situação muito difícil. Existia então uma preocupação com isso. E então a gente vê isso de uma forma concreta, né? E a preocupação, inclusive, de se derrubar o Tancredo para colocar um presidente da Arena, né? Essa preocupação, ela denota, né, ela deixa a gente mais intrigado. Por quê? Esse cara, ele é internado às pressas antes de se tornar presidente de fato, antes de receber a faixa presidencial, e esse cara, então, ele não sai mais do hospital vivo, né? Ele só sai morto. E aí, então, muitas teorias vão dizer que ele foi envenenado e tudo mais. O fato é que o seu vice, que foi um cara da Arena, que é o José Ribamar Araújo da Costa Sarney, ou mais conhecido como José Sarney, é o cara que vai assumir a presidência do Brasil de 85 até 1990. Tá? No início de 1990, depois da campanha de 89, a faixa é passada para o Fernando Collor. Então é o seguinte, governo Sarney. Governo Sarney, então, eu posso entender, professor, como uma continuidade do governo militar? Não. Por quê? Porque em termos constitucionais, esse governo aqui, ele é democrático, existe o Congresso, existe debate. Lembrando que desde o governo do Figueiredo a gente vai ter um pluripartidarismo, né? Então eu tenho vários partidos se articulando aqui, vários partidos que vão existir já desde o final da década de 70, agora estão aqui se articulando, elegendo pessoas e tudo mais, tá? Então, aqui eu tenho um processo constitucional, só que eu preciso, obviamente, de uma nova Constituição. Essa Constituição aqui que tarda, mas não falha. Porque levo 3 anos para apresentar uma nova Constituição na República Nova. Então eu tenho uma Constituição em 1988 e essa Constituição ela é resultado de um trabalho extremamente primoroso de vários personagens da história do Brasil, né? De vários políticos, de vários juristas que vão aí pensar principalmente numa coisa que eu tinha acabado de falar para você no início do vídeo, que é a liberdade política no Brasil. Inclusive, a gente tem um problema muito sério com relação a isso, que é o quê? Você já ouviu falar do foro privilegiado. O foro privilegiado é nada mais, nada menos que uma blindagem que se faz nessa época para que os políticos possam exercer o seu papel de discordar, inclusive. Que eles possam discordar do governo. Então, eles discordando do governo, eles não seriam perseguidos, até mesmo com a questão da corrupção. Então por exemplo, os caras tramariam alguma coisa, acusariam o político de corrupção e tirariam o político do cenário para poder ter uma única conduta. Só que aí acaba que, atualmente, essa lei, essa blindagem, ela é extremamente criticada atualmente, porque acaba que protege o político de uma investigação e de uma condenação em casos de corrupção, que é um tema muito atual na história do Brasil, né? Que agora, por mais que a gente sempre tivesse corrupção lá desde o Brasil colonial, apesar do Brasil colonial não ser de fato uma nação, né? Então a gente tem aí a corrupção atualmente sendo questionada popularmente, né? Lembrando aí dos movimentos que surgem na internet, por exemplo, tá? Vamos aqui, então a gente tem aí uma Constituição, coloquei uma fotinha aqui, ó, a fotinha do Lula, pegando na mãozinha dele, no momento que os dois estavam doentes, tá? O Lula estava se recuperando de um câncer e o Sarney estava internado aqui,
Provavelmente essa imagem é no Sírio-Libanês, né? Então aqui é o seguinte, o que eu tenho que falar sobre Sarney para você? Primeiro, plano cruzado, tentativa de resolver a inflação no Brasil. O que é inflação? Os preços aumentam demais, né? E aí, o que gera isso? Consumo, obviamente. Então os preços aumentam muito, e aí o que acontece? Qual é a consequência de uma inflação muito alta? Desvalorização da moeda, tá? Então vamos lá, você tinha 10 reais, você comprava determinada coisa com 10 reais, como os preços estão aumentando, esses seus 10 reais perderam o valor, e aí você não compra mais, você não tem mais o mesmo poder de compra. A população brasileira, em 1900, a partir de 1985, vê isso acontecer constantemente. Saía o pagamento, a galera já corria para o supermercado, filas e filas, iam para os postos de gasolina, tá? E lotavam filas e filas para poder consumir de imediato. Tá vendo como isso é muito, muito ruim, inclusive para uma cultura do brasileiro? O brasileiro, em geral, tem dificuldade, né? Tô falando do brasileiro médio, em geral, tem dificuldade de se educar financeiramente, de guardar dinheiro, tá? Por quê? Porque tinha que consumir de imediato. Isso aqui com certeza corrobora para essa cultura. Então é o seguinte, plano cruzado, como é que é? A ideia do plano cruzado é diminuir uns zeros aqui na moeda corrente e alterar o nome da moeda. Justamente porque o que você comprava com 10, você agora precisa de uma nota de 100. O que você comprava com a nota de 1.000, você precisa agora de uma nota de 10 mil. Então, assim, você ter notas com muitos zeros, falando numa linguagem bem objetiva agora, você ter essas notas com muitos zeros faz com que você tenha, obviamente, aí a nossa incompetência econômica estampada nas cédulas, né? Então a gente faz aí dá uma limpada nesses zeros, muda a moeda, mas claro que a política econômica não era só isso. A política econômica do Sarney era, aqui no plano cruzado, era congelar preços. Então ele determina para os empresários que não se aumente os preços. É óbvio que isso não vai dar certo, tá? E aí então você tem várias tentativas e a moeda muda de novo, ela vai do cruzeiro para o cruzado, depois vai para o cruzado novo, e então a gente vai tendo algumas tentativas aí frustradas do governo Sarney de resolver o problema da inflação, tá? E aí a gente vai tendo essas cédulas, inclusive, sendo perdidas, né? Nesse momento aqui a gente tem uma cédula que permanece do mesmo jeito, tal e tudo, mas a gente vai tendo aí esse gasto, inclusive, da Casa da Moeda no Brasil, né, com a fabricação dessas cédulas. Então, em 1989, a gente vai ter um processo eleitoral fenomenal, porque é o nosso primeiro momento de escolher um presidente depois de tantos anos sem poder escolher ninguém para comandar esse paizão, né? E aí então o que vai acontecer é o seguinte, um pleito interessantíssimo. Candidatos: Fernando Collor de Mello, que é o cara que vai ser presidente, o cara que é eleito, que fica em segundo lugar nessa eleição é o Luiz Inácio Lula da Silva. Depois a gente vai ter vários nomes aí interessantíssimos, como Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, né, que a gente já falou dele aqui, a gente vai falar mais desse cara aí, que é o cara da Universidade Leonel Brizola, né, muito importante pra gente aí. Então é o seguinte, Brizola, Ulisses Guimarães, tem um camarada chamado Afif, tem o Fernando Gabeira, que é um cara que hoje exerce um papel jornalístico e tudo mais até hoje aí, mas foi um político interessantíssimo aí, que inclusive já tinha umas propostas de legalização da maconha desde muito tempo, né? E na época era um grande tabu, né? Na época era um grande problema isso. Então, assim, ele era meio que ridicularizado em algumas coisas. A gente vai ter o famoso Enéas, a gente vai ter Silvio Santos. Sabe o Silvio Santos da SBT? Candidato a presidente da República. Sabe com quem que ele concorria diretamente? Para poder, então, qual era o público que ia votar no Silvio Santos? Era o público que ia votar no Collor. Então, Silvio Santos corria o sério risco de ser presidente da República. A candidatura do Silvio Santos vai ser impugnada por algumas questões administrativas do partido dele. O partido dele tem algumas fragilidades ali, né? Tinha que ter atendido algumas regras
né, para se tornar um partido de verdade. E aí então ele não atinge aquilo e o Silvio Santos cai. E aí então a gente tem no primeiro turno das eleições vários candidatos, né? A gente vai ter Mário Covas também participando, muita gente participando dessa eleição. E aí então Fernando Collor, que é uma figura simpática, é um cara bonito, e é um cara que tem cara de presidente, né? E o Fernando Collor tem uma frase que é fenomenal para a sua candidatura, que é: eu serei o caçador de marajás. O marajá é aquela figura indiana que, no nosso entendimento no Brasil, seria o cara que simplesmente só ganha dinheiro e não trabalha. Só está enricando, só está enchendo os bolsos de dinheiro, e isso está, então, causando um problema econômico no Brasil, está causando um problema para o Brasil, e ele vai ser o caçador desses caras, vai caçar, inclusive, os funcionários públicos que não estão, de fato, trabalhando ou contribuindo para o crescimento do Brasil. Então, caçador de marajás pega, isso pega. E não só isso, na campanha dele, ele usava esses dois L's, assim, um amarelo e outro verde, então era colorir o Brasil. Tinha um slogan assim também, que Collor vai colorir o Brasil de novo. Então era uma grande esperança, esse cara vai assumir lá em 1990, e aí no primeiro dia de governo, o Collor sai do Palácio do Planalto, né? Você que não conhece Brasília, a gente tem uma Praça dos Três Poderes, e nessa Praça dos Três Poderes tem aquele congresso que você conhece, com a bacia para cima, outra para baixo, e aquele lá fica no meio, porque é o legislativo. E aí num cantinho aqui eu tenho o poder executivo, que é o Palácio do Planalto, que é onde o presidente governa. E do outro lado aqui, mas no outro canto, formando mais ou menos um triângulo, do outro lado eu tenho o STF, que é a Casa do Judiciário. Então ali eu tenho esses três poderes ali. E aí então, existe inclusive túneis que interligam subterraneamente esses poderes. E o Collor então não precisava, para ir ao Congresso, tirar onda. Ele pega toda a sua equipe e conduz a pé numa marcha ao Congresso para então conversar com o Legislativo, para ganhar apoio do Legislativo. Você sabe que o cara não consegue governar sozinho, ele precisa de apoio do Congresso, do Senado e da Câmara. Então tem toda uma questão midiática também, né? É um cara que chega cedo para trabalhar e tal e tudo, e vai apresentar aí o Plano Collor. O Plano Collor tem aí o objetivo de organizar, de resolver aquele nosso problema econômico, principalmente da inflação. E no Plano Collor, a ideia principal é confisco de dinheiro que está nas contas bancárias, tá? E aí então vou confiscar dinheiro do povo brasileiro. O dinheiro está lá na conta e vou confiscar esse dinheiro. E aí o que vai acontecer aqui é o seguinte: a gente vai ter suicídio, o cara que estava guardando dinheiro para pagar a universidade do filho, o cara que estava guardando dinheiro para comprar uma casa, né, vender um patrimônio, Então assim, esse dinheiro vai ser tirado do povo brasileiro como que fosse um empréstimo, mas é confisco, é decreto, é autoritário. E aí então, no momento, pensa-se que essa grana na realidade está sendo tirada para investir em governo. Claro que não. A ideia de se controlar a inflação é você principalmente tirar poder de compra das pessoas. Então você tirando o poder de compra das pessoas, as empresas não vão conseguir mais aumentar os seus preços. E então agora há um controle mínimo aí sobre a questão da inflação. Só que isso é um grande problema, porque você poderia fazer isso por vias mais saudáveis. Mas você fazer isso de uma forma autoritária, obviamente, então toda aquela popularidade que o Collor ganhou, sendo o queridinho do Brasil, andando de jet ski no Lago Paranoá, aqui em Brasília, né? Sendo aquele playboyzinho agradável, gente boa, que falava bonito, com a oratória firme. Então esse cara perde essa popularidade bastante, tá? É preciso notar que o governo do Collor tem uma conduta liberal, tem uma conduta, na realidade, neoliberal, que é o liberalismo que se apresenta no final da década de 70, anos 80 até 90, né? E até atualmente, inclusive, que é aquele liberalismo que quebrou lá em 1929, na crise de 29, e ele então reestilizado, né? Ele aparece aí no final da década de 70. Então é um governo neoliberal, é um governo que tem aí políticas liberais claras, como por exemplo
a diminuição de tarifas alfandegárias, e é a partir do Collor que a gente tem, por exemplo, carros importados no Brasil, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma mais atingível, né, para a sociedade brasileira, porque anteriormente você podia até importar um carro para o Brasil, mas seria extremamente caro. Então, a partir de agora, as próprias montadoras vão fazer aí contratos de importação e tal com as tarifas mais baixas. E então a gente passa a ter aí vários produtos importados, não somente carros, né? Mas é porque o Collor fica conhecido como um grande apaixonado por automóveis, né? Até mesmo há poucos anos atrás aí teve alguns automóveis aí confiscados pela justiça brasileira lá dentro da sua casa aqui em Brasília, né? Carros de altíssimo nível, né? Que são aí Lamborghini, Ferrari e tal. Então é o seguinte, o Collor então promove essa abertura comercial, né? Faz com que produtos importados entrem no Brasil. Isso tem dois resultados. Primeiro, a indústria nacional tem aí uma porrada muito grande, tá? Então você vai ter demissão, você vai ter vários problemas com relação à arrecadação mesmo do governo. Mas tem um problema legal também, quer dizer, tem um lado legal também da coisa, que é o quê? A própria indústria nacional vai ter que se virar para poder se equiparar ao produto importado que está entrando no Brasil. Tem os dois lados, tá? O Collor vai sofrer aí com uma grande mancha no seu mandato, que é o caso PC Farias, que é um caso de corrupção. O PC Farias, que é o Paulo César Farias, era o seu tesoureiro de campanha. E o Paulo César Farias, então, é o cara que vai ser o grande alvo dessas investigações. E, então, entende-se que houve aí houve corrupção. E, né, tem um caso famosíssimo da época de que o governo do Collor teria emitido aí um cheque, né, o governo teria emitido um cheque para comprar um carro, que na realidade era um carro médio, nem era um carro muito caro, era uma Fiat Elba, né, para uso do Collor, tá? Então, esse aqui é o caso que fica muito mais claro em termos de provas e tudo mais, mas havia aí vários outros escândalos acontecendo, e acontece então que o Collor sofre um pedido de impeachment. E esse pedido de impeachment, como a gente conhece, recentemente a gente viu um ao vivo, né? Então a gente sabe que o pedido de impeachment ele vai ser apreciado pelo Congresso, vai passar pela Câmara e depois vai passar pelo Senado. Passou pela Câmara, teve aquela votaçãozinha bonitinha que a gente já conhece, tem no YouTube inclusive esse vídeo aí, tá? Se quiser dar uma olhada, é a mesma receita. Pela minha cidade, que eu tô morrendo de saudade, o meu voto é não, o meu voto é sim, pela minha mãe, Então aquilo tudo que a gente já conhece aconteceu no governo Collor. E aí quando então isso iria ser apreciado pelo Senado, que teria outra votação, o Collor então fica afastado, né, pelas vias constitucionais, a Constituição de 88 prevê isso, né, então ele é afastado, e quando ele está afastado ele renuncia. Qual que é a ideia de renunciar? Ele já não era presidente, tá? O Itamar já tinha assumido, o Itamar Franco, que é o vice do Collor, já tinha assumido. Qual que é a ideia? A ideia é que ele mantivesse seus direitos políticos para poder se reeleger. E aí ele vai ser cassado definitivamente, mesmo com essa tentativa, e ele não vai poder se candidatar por um bom tempo. Depois, quando ele puder, ele volta, e inclusive atualmente é senador da República. Beleza? Então esse aí foi o Fernando Collor, e aí em seguida a gente vai ter então o ilustre Itamar Franco, que era um velhinho bem diferente daquela pegada do Collor, não era um cara da ostentação, era um cara extremamente contido, um mineiro, gente boa, e o Itamar tem uma conduta que é extremamente publicitária no governo dele, que é o seguinte, ele faz um acordo para favorecer aí a Volkswagen, né, para que a Volkswagen pudesse então fabricar de novo o Fusquinha, que é aquele carrinho que o povo gosta desde lá da década de 30, né, que foi aquele carrinho concebido pelo Ferdinand Porsche. Então esse carro volta a ser fabricado no Brasil de uma forma meio doida, era um carro beberrão, era um carro que não tinha sentido, era extremamente ultrapassado, altas críticas sobre o Itamar e tal e tudo, mas era um cara que estava se movimentando para tentar resolver algumas coisas para uma população que não tem dinheiro, para uma população que enfrenta problemas sérios com relação à inflação. E aí então o Itamar vai convocar a sua equipe econômica e vai exigir
um plano econômico para que resolva-se a questão da inflação. O Itamar Franco, inclusive, demite um ministro da Fazenda e vai nomear o seu ministro das Relações Exteriores, né, que era o Fernando Henrique Cardoso, vai nomear esse ministro como ministro da Fazenda. E a missão para o Fernando Henrique é resolver o problema da inflação. O Fernando Henrique, então, convoca aí alguns cientistas econômicos e tudo mais e vai, então, propor, né, esses cientistas vão propor aí um plano infalível. Esse plano tinha tudo para dar errado. Esse plano poderia ser um grande tiro no pé, poderia ser um grande problema para o Brasil, que era o Plano Real. O Plano Real contava com uma coisa que é extremamente frágil, o otimismo do brasileiro. Poderia ser, então, um fiasco. E a ideia dos caras é simples. A gente vai lançar esse plano para a moeda começar a girar já em junho de 1994. Em junho de 1994, né, eu te falei que a gente está em junho, em junho de 1994 ia acontecer o que vai acontecer com a gente agora esse ano, mas de uma forma totalmente diferente em termos de otimismo nacional, que era a Copa do Mundo de Futebol. A gente ia participar da Copa do Mundo de Futebol nos Estados Unidos e o otimismo que existia nas ruas já poderia talvez prever que a gente, no final desse campeonato, a gente seria, então, tetracampeão, aquela famosa gritaria do Galvão Bueno, é tetra, é tetra! Então é nesse momento aí que a gente junta uma coisa com a outra e aí a gente acredita demais nesse projeto. E a ideia do Plano Real era simples, R$1 valendo $1. Gente, não existe milagre, não existe milagre. Para isso acontecer, os empresários não podem aumentar os preços. E para isso acontecer, as pessoas precisam acreditar que tem que ganhar menos também. Então, existia tanto otimismo que deu certo, tá? Então aí, o Plano Real dá certo, a moral do Fernando Henrique Cardoso está lá em cima e é obviamente ele que vai suceder o Itamar Franco. E o Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo, que é o candidato do PSDB, um partido que a gente já conhece bastante, né, o partido do Tucanozinho. Então, esse cara é o cara que vai assumir aí a presidência da República, não por um mandato, mas por 2 mandatos. Por quê? Porque esse cara vai propor um projeto de emenda constitucional, né, para alterar a Constituição de 88, para que o mandato não fosse mais somente de 4, que esse mandato poderia ser renovável por mais 4 anos. Mediante o quê? Eleição. Então você tem eleição normalmente e tal e tudo, e ele poderia se apresentar como um candidato de reeleição, né, competindo com os outros e tal e tudo. Óbvio que quem está no poder tem muito mais condições de se mostrar para os eleitores e dizer, olha, se eu continuar, o que está dando certo vai continuar e tal e tudo, e o outro governo pode não dar muito certo. Então, esse processo é interessante porque vai deixar a herança, inclusive, para Lula, que vai se reeleger, e Dilma também vai se reeleger a partir desse processo. Então ele tinha que governar de 95 até 98, em 98 novas eleições, ele se reelege. Em 95, em 94, a gente já tem eleições, olha como é que está ligado diretamente, Plano Real, a gente vai ter também ali a Copa do Mundo, a gente vai ter eleições e tal e tudo. Então, o Fernando Henrique ganha e quem fica em segundo lugar? Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1998, mesma coisa. Então, ou seja, o Lula vem tentando entrar na presidência já há um tempo, né? E só vai dar certo mais lá na frente. Beleza? E aí, então, esse cara tem um governo que vai ser responsável por uma estabilidade econômica, tá? Durante o governo do Fernando Henrique, a gente vai ter aí também uma conduta neoliberal. Nessa conduta neoliberal tem uma novidade, as privatizações. Empresas que, segundo o governo, não estão dando lucro, vão ser vendidas. E aí, então, as empresas privadas que comprarem, essas empresas têm esse objetivo de tocar e pagar impostos para o Brasil. E aí, então, 2 grandes empresas serão vendidas aí, as mais famosas, serão a Vale, que era a Vale do Rio Doce, hoje é somente Vale, que é
uma empresa de mineração, certo? Então, boa parte do minério brasileiro hoje é aí processado pela Vale ou por empresas subsidiadas à Vale. E também a gente vai ter aí a Embratel, que era a única empresa de telecomunicações do Brasil. Ou seja, era uma empresa que detinha um monopólio de telecomunicações. Essa empresa vai ser vendida e aí a gente abre o monopólio, inclusive, quebra o monopólio, inclusive você tendo aí essas ótimas operadoras de telefone que você tem aí, que realmente são lindas e maravilhosas, que não dão trabalho pra gente. Amém, aleluia. Certo? Então, o Lula vai conseguir vencer as eleições em 2002. Ele vence as eleições em 2002, esse cara vem tentando isso há muito tempo. Ele que foi presidente da CUT, ou seja, é um cara que tem uma história ligada ao sindicalismo, é um cara que tem uma história ligada ao trabalhador diretamente, e obviamente vai ganhar as eleições pelo Partido dos Trabalhadores. E aí então o Lula assume, e o Lula vai ter uma conduta de esquerda, obviamente, né, por estar ligado aí a um projeto trabalhista e tal e tudo. Então vai ter uma conduta de esquerda, e essa conduta de esquerda, ela é caracterizada por ações voltadas para o social, né? Então a gente vai ter aí como talvez o grande legado desse governo seja o programa Fome Zero, que na prática vai ter aí talvez o seu maior personagem aí, que vai ser o Bolsa Família, né? Que na realidade é um conjunto de políticas públicas que já existiam anteriormente, que vão ser remodeladas e organizadas aí para ser o Bolsa Família, e o Bolsa Família tem a ideia de dar uma ajuda para as pessoas mais carentes do Brasil, né? As famílias mais carentes, ligadas diretamente aí à educação e tudo mais. Já no primeiro ano de governo do Lula, vai haver um escândalo de corrupção, que é o Mensalão. O Mensalão é nada mais nada menos que a mesada que o governo vai dar para os congressistas, para os parlamentares, para os deputados e senadores, para aprovação de projetos, né? Então, para aprovar, para o cara conseguir governar, ele vai então usar esse artifício, né? Os assessores do Lula, então, vão utilizar aí essa mesada para esses caras, e isso aí coloca, então, tanto o executivo, né, na pessoa, obviamente, do Lula, quanto o Congresso, o Legislativo, colocam esses dois poderes, então, aí, como grandes corruptos, certo? Então, isso aí já mancha um pouco a imagem do Lula desde o início. Mas, obviamente, como ele vai ser reeleito, não altera tanto a lógica, né, de eleição e tudo mais. Lula também fica famoso aí por se tornar aí um grande nome da esquerda no mundo, e não só isso, também se torna aí um cara fundamental para as negociações do Brasil com países emergentes, com países em desenvolvimento. E aí então é um cara muito importante para a formação, por exemplo, do BRICS, né, que é um grande bloco econômico, né? E aí então o Lula se torna uma figura, inclusive, mundialmente famosa, né? Fica aí na história aquela famosinha frase do Obama dizendo "This is the man", né? E a gente vai ter, depois do Lula, a nossa primeira presidenta, né? O termo presidenta é até estranho, né? Nem existia no dicionário, e aí então para dar esse lance publicitário mesmo de uma mulher no poder, né? Então a presidente Dilma vai assumir depois do Lula, obviamente se favorecendo das políticas do Lula, que vão ser apresentadas como uma continuidade do governo dele. Então, ela ganha as eleições, ela vai governar até 2016, né? Ela governa até 2016, quando ela sofre um processo de impeachment, tá? E esse processo de impeachment, então, tira a Dilma do poder e coloca o atual Michel Temer. Característica do governo Dilma é que a Dilma, ela tem uma continuidade, ela é um governo de esquerda, mas é um governo que, inclusive, vai ter aí muitas críticas populares no seu segundo mandato, tá? Essas críticas aí, elas estão ligadas diretamente a uma crise econômica que se instaura no Brasil, principalmente a partir, né, a gente já começa a sentir alguns efeitos de uma crise já no finalzinho do seu primeiro mandato, 2013,
inclusive algumas manifestações vão ocorrer Brasil afora, né? São as famosas manifestações de junho, e em 2014, com algumas manobras, ela consegue então manter aí o seu governo com índices interessantes para que ela possa ser reeleita em 2014. Ela é reeleita em 2014, Aécio Neves, que era o seu opositor, perde as eleições, mas a partir daquele momento, como há uma disputa, quase que uma disputa tão acirrada, e os votos para Aécio são, em número, parecidos com o número de votos para Dilma, então você tem aí também um grande debate político que vai, inclusive, se alastrar por toda a população brasileira e o povo, então, passa a ficar meio que dividido. E aí, então, a gente tem toda uma crise política se arrastando desde então até os dias atuais. Essa foi a República Nova. Adorei estar com você nesse vídeo. Espero que você assista os outros vídeos aí. E não só da minha disciplina, mas todos os vídeos aí que estão nesse projeto lindo e maravilhoso que está aqui na ULB. Galera, valeu, obrigado aí. Até a próxima. Um grande abraço.